mas presumir, como o inspetor faria, que essas medidas representavam dimensões corporais naturais e totalmente desenvolvidas é tão absurdo quanto presumir que testes tradicionais de inteligência medem as dimensões naturais de nossas mentes. Assim como os pés das mulheres, nossas mentes foram tolhidas pelo modo como as subjugamos e maltratamos. Elas não se desenvolveram, portanto, naturalmente. Em defesa dos testes de que, é interessante notar que eles não foram criados como um método, geralmente considerado, de massificação. Pelo contrário, o psicólogo francês Alfred Binet observou que as crianças que recebiam melhor educação eram quase exclusivamente de classes mais altas. Ele considerava isso injusto e desenvolveu o primeiro teste de que com o objetivo de permitir que qualquer criança com habilidades mentais desenvolvidas pudesse ser qualificada para os estudos mais adiantados. Os testes deram novas oportunidades para crianças que, de outro modo, seriam privadas delas. É melhor considerar testes de que como jogos ou indicadores de um estágio geral de desenvolvimento mental em poucas áreas específicas. Eles podem, então, ser usados tanto para medir progressos atuais em determinadas áreas quanto como base para saber quais habilidades podem ser aperfeiçoadas e desenvolvidas, elevando o resultado do teste de forma apropriada. A mente de muitas camadas, suas inteligências múltiplas. Enquanto testes de raciocínio verbal, numérico e espacial são contribuições importantes para a inteligência em geral, eles não são relevantes para outros aspectos do comportamento inteligente, como criatividade, habilidades interpessoais e habilidades em conhecimentos gerais. A seguir, um exemplo importante tirado de um estudo de caso. O que é ser esperto? A história de Tony Barry. Tudo começou quando eu era um menino de 7 anos, iniciando meu primeiro ano na escola primária do vilarejo de pescadores à beira do mar de Whitstable, em Kent, na Inglaterra. Naquele tempo, meu melhor amigo era um menino chamado Barry. Nosso maior interesse naquela idade era a natureza, estudar, coletar, criar e proteger todas as formas de vida. Nossas casas pareciam pequenos zoológicos. Assim que safamos da escola, Barry e eu corríamos para os campos, rochas e florestas para perseguir nossa paixão. Barry tinha uma incrível sensibilidade à natureza. Conseguia distinguir as diferentes borboletas e pássaros pelo jeito que voavam para o horizonte. Ele elencava as diferentes espécies enquanto eu dizia brancas amareladas, pardais, à medida que elas desapareciam. Na escola, no começo do ano, fomos informados por nossos professores que seríamos divididos em diferentes turmas, 1A, 1B, 1C e 1D. Disseram-nos que não faria diferença em que turma estávamos, mas demorou apenas um segundo para percebermos que 1A era para os meninos brilhantes e 1D era para os devagar, diminutos, disléxicos. Eu fui colocado na 1A, e meu melhor amigo, Barry, na 1D não falávamos ou pensávamos muito sobre isso, era assim e pronto. Dentro da sala ainda éramos subdivididos. Após a entrega de nossas últimas notas, precisávamos ficar em pé e nos reorganizarmos em ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor nota. O aluno com a maior nota no teste sentava-se atrás, do lado direito, a segunda maior nota, na frente dele e assim por diante, chegando à fileira da frente, onde, do lado direito, sentava-se o menino com a menor nota. Onde o pequeno Tony Buzan sentava. Nunca no último ou no penúltimo assento. Esses assentos eram sempre reservados para Mummery e Epsom ou Epsom Mummery. Eu estava sempre nas posições intermediárias. Um dia, nosso professor estava fazendo algumas perguntas bem tediosas, como: você pode me dizer 2 peixes que encontramos em rios ingleses? Há mais de 100. Qual a diferença entre um inseto e uma aranha? Há mais de 15. Qual a diferença entre uma borboleta e uma mariposa? Novamente, há mais de 15. Alguns dias mais tarde, o Sr. Taki, nosso professor, anunciou orgulhoso para a classe que alguém tinha tirado nota máxima no teste. Todos, eu inclusive, olharam para Mummery e Epps para saber qual deles tinha conseguido a nota máxima novamente. Para nossa surpresa, ele chamou Tony.
Eu estava admirado, porque tinha certeza de que ele havia se enganado. Em todos os testes que fizemos eu sabia que tinha deixado algumas questões em branco, ou tinha certeza de que pelo menos uma das respostas que eu havia escrito estava errada. Não havia como ter tirado nota máxima. Todos nós tivemos de mudar para as novas posições e, pela primeira vez na minha vida, sentei no assento de trás do lado direito da 1A, aguardando ser exposto. Era, de qualquer maneira, uma breve e prazerosa experiência ver, pela primeira vez, os verdadeiros perfis de Mulmer e Epps. O senhor aqui entregou as provas e, para meu espanto, na prova que ele colocou na minha estava escrito 100%, melhor nota, muito bem, garoto. Ponto para seu time e meu nome, com a minha letra na parte de cima da página. Eu olhei com cuidado a folha e rapidamente percebi que lá estavam as respostas que eu escrevi casualmente para as questões tediosas sobre a natureza que o senhor aqui nos tinha perguntado anteriormente. Minha reação imediata foi: aquilo não havia sido uma avaliação. Eu poderia ter dado a ele 50 peixes diferentes, 15 diferenças entre um inseto e uma aranha e mais 15 diferenças entre uma borboleta e uma mariposa. Por um momento, fiquei confuso. Devagar, percebi que havia sido um teste, e, quando Mulmer e Epps se davam bem em testes, era apenas porque eles tinham a mesma relação com os outros assuntos que eu tinha com a natureza. Então eu era o número 1. Era bom. Aquela sensação de vitória e euforia durou pouco, mas percebi algo que criou um paradigma em meu pensamento e mudou a minha vida. O que significava aquela realização? Quem estava com o abacaxi nas mãos de ser o pior entre a excelência de mais de 100 pupilos, sentado na fileira da frente da 1D, era meu melhor amigo, Barry. Mas quem sabia mais sobre a natureza, o pequeno Tony ou o pequeno Barry? O pequeno Barry, obviamente. Em termos de excelência, Barry deveria ter sentado 800 metros à minha direita, no melhor assento da 1A, ele sabia muito mais sobre a beleza e a particularidade da natureza do que eu. Aquela descoberta veio como um choque profundo, porque, agora, olhando de fora, eu tinha uma prova irrefutável de que o sistema em que eu estudava, o sistema de educação inglês, não estava distinguindo inteligência corretamente. Nesse momento, estava somente julgando que o melhor era o pior. O fato de minha posição número 1 ter sido conquistada às custas do meu amigo burro, mais brilhante, fez essa descoberta ser ainda mais dolorosa. Daquele momento em diante, o pequeno Tony Buzan se tornou um delinquente intelectual. Eu estava sempre questionando, perguntando: quem diz quem é esperto? Quem diz quem não é esperto? Quem tem o direito de dizer quem é e quem não é esperto? O que é ser esperto? O que é inteligência? O resto da minha vida foi, e ainda é, perseguir a resposta a essas questões. Dos anos 1970 em diante, as ideias sobre inteligência começaram a mudar à medida que o conhecimento sobre tipos diferentes da inteligência começou a se ampliar. Junto com o distinto psicólogo americano Howard Gardner, tomei conhecimento dessas diferentes inteligências e de como elas trabalhavam em harmonia com as outras quando desenvolvidas corretamente. Fui um dos primeiros pesquisadores e propagadores desse modelo de inteligência oposto ao tradicional que as inteligências múltiplas incluem inteligência criativa, inteligência pessoal, inteligência social, inteligência espiritual, inteligência física e inteligência sensorial, assim como as inteligências tradicionais, como inteligência numérica, inteligência espacial e inteligência verbal. A figura 3.1 ilustra as inteligências múltiplas. Atividade. Com que, flexíveis, pequenos. Figura 3.1 Mapa mental das inteligências múltiplas. Cada inteligência tende a ter os próprios destaques. Howard Gardner, por exemplo, considera a inteligência social a mais importante pois está, em muitas situações, mais relacionada com o sucesso humano. Hans Isaac, contudo, achava que o que tradicional era o mais importante. Leonardo da Vinci, apesar de não chamá-las de inteligências, disse que a área mais importante de nossas habilidades a se desenvolver é a capacidade sensorial, ou seja, a inteligência sensorial.
A noção de inteligências múltiplas coincide com o que já revelamos sobre o trabalho do cérebro e as habilidades dos córtices, capítulo 1. É importante enfatizar que essas inteligências são como músculos que podem ser treinados e aperfeiçoados, e todos têm potencial para desenvolver qualquer inteligência em alto grau. As inteligências múltiplas incluem as inteligências verbal, o desenvolvimento do poder da palavra e a habilidade em lidar com as infinitas manifestações do alfabeto. Numérica, o desenvolvimento do poder numérico e a habilidade em lidar com o infinito universo dos números, assim como a habilidade de pensar logicamente. Espacial, a habilidade em lidar com espaços tridimensionais e manusear objetos em 3 dimensões. Essas 3 inteligências constituem a bagagem do teste tradicional de QI. Mas, para melhorar o uso que você faz da cabeça, também precisa se certificar de desenvolver as seguintes inteligências, igualmente importantes. Pessoal, a autoconsciência e a habilidade em se amar, ser seu melhor amigo e orientador. Social, a habilidade de obter sucesso em grupos, tanto em pequenos como em grandes grupos, assim como a habilidade em estabelecer relações duradouras. Física, a saúde médica geral, assim como a força muscular, flexibilidade corporal e a boa forma cardiovascular. Sensorial, a habilidade para usar, como Leonardo da Vinci dizia, os múltiplos sentidos para maximizar o poder e o potencial deles. Criativa, a habilidade em pensar com toda a gama de capacidades de seus córtices e pensar de forma abundante, original, imaginativa, flexível, rápida e conectiva. Ética/espiritual, a compaixão e o amor pelas coisas vivas e pelo meio ambiente, caridade, entendimento, pensamento global, positividade e generosidade. Vislumbrar um mundo em que todos os seres humanos seriam educados para desenvolver esses vastos recursos é o sonho que educadores e filósofos têm alimentado por milênios. No começo do século XXI e no começo da era da inteligência, temos a oportunidade de, finalmente, concretizar esse desejo. O bebê humano, um modelo de excelência. Um dos casos mais convincentes da excelência do cérebro humano são as funções e o desenvolvimento dos bebês. Longe de ser a coisinha frágil e incapaz que muitas pessoas pensam, ele é o ser com extraordinários aprendizado, lembrança e avanço intelectual. Mesmo nos primeiros estágios de desenvolvimento, ultrapassa a performance dos computadores mais sofisticados. Com algumas exceções, todos os bebês aprendem a falar quando chegam aos 2 anos, alguns ainda mais cedo. E é algo tão universal e comum, mas, se o processo for examinado mais de perto, você percebe que é extremamente complexo. Tente ouvir alguém falando e finja que não tem nenhum conhecimento do idioma e pouquíssimo conhecimento dos objetos e das ideias que estão sendo discutidos. Essa tarefa será difícil e, por causa da disposição dos sons, a distinção entre palavras diferentes será frequentemente muito complicada. Todo bebê que começa a falar precisa superar essas dificuldades e as dificuldades de perceber o que faz sentido e o que não faz. Já que bebês são confrontados com sons, como culti e culti ou. É incrível como eles conseguem entender alguma coisa. A habilidade de aprender a falar envolve os bebês em processos que incluem um controle sutil e um conhecimento inerente de ritmo, matemática, música, física, linguística, relações espaciais, memória, integração, criatividade, raciocínio lógico e pensamento, os córtices direito e esquerdo trabalhando juntos. Você que ainda duvida de suas próprias habilidades conseguiu aprender a falar e a ler. Deveria, então, rejeitar esse ponto de vista, afinal você é uma evidência de suas habilidades. Como o cérebro humano foi freado. Apesar da montanha de evidências, muitas pessoas continuam céticas a respeito do potencial do cérebro humano, apontando a performance de alguns para contradizer as evidências. Em resposta a essa objeção, foi dado um questionário a pessoas de todas as áreas para determinar por que esse órgão maravilhoso é tão subutilizado. As questões estão no quadro a seguir e, abaixo de cada questão, está a resposta de pelo menos 95% dos entrevistados. Enquanto você lê, diga as questões em voz alta. Até agora, a resposta para a objeção original é clara.
A razão pela qual as nossas performances não alcançam nem o potencial mínimo é que não temos como saber quais são as nossas capacidades inerentes e como utilizá-las da melhor forma. Porque a performance não corresponde a nosso potencial. 1. Na escola ensinaram algo sobre seu cérebro e como o entendimento de suas funções auxilia no aprendizado, memória e pensamento? Não. 2. Ensinaram algo sobre como funciona a sua memória? Não. 3. Ensinaram algo sobre técnicas de memorização especiais e avançadas? Não. 4. Algo sobre como seus olhos funcionam quando você está aprendendo e como você pode usar esse conhecimento a seu favor? Não. 5. Algo sobre as diferentes técnicas de estudo e de como elas se aplicam a diferentes disciplinas? Não. 6. Algo sobre a natureza da concentração e como mantê-la quando necessário? Não. 7. Algo sobre motivação, como ela afeta suas habilidades e como você pode usá-la a seu favor? Não. 8. Algo sobre a natureza de conceitos e palavras-chave e como eles se relacionam com anotações, imaginação, etc. Não. 9. Algo sobre pensamento? Não. 10. Algo sobre criatividade? Não. Somente humano. Outra pesquisa que tenho realizado durante os últimos 35 anos e, em 50 países diferentes, pede que as pessoas se imaginem na seguinte situação. Eles terminaram uma atribuição no trabalho e os resultados foram total e incontestavelmente desastrosos. Tentam se esquivar da responsabilidade, dando algumas desculpas tradicionais para a falha. Eles não me mandaram um e-mail a tempo, precisei ir ao médico exatamente no momento mais crucial do projeto, foi culpa deles. Se os sistemas de informação desta companhia tivessem sido bem gerenciados, tudo teria corrido bem, meu chefe não deixou fazer a tarefa da maneira como sugeri, e assim por diante. Depois, é pedido que imaginem que, apesar de todas as desculpas brilhantes, eles acabam ficando acuados e precisam admitir que toda a catástrofe é, na verdade, responsabilidade deles. Finalmente, pedimos que completem a frase de admissão de culpa que as pessoas normalmente usam. Tudo bem, foi minha culpa. Mas o que você esperava? Eu sou. Em todos os grupos pesquisados, em todos os países, em todas as línguas, a frase unânime usada para completar a sentença acima foi: somente humano. Por mais engraçado que isso possa parecer, é um reflexo do mito mundial e seriamente errado de que nós humanos somos, de alguma forma, fundamentalmente inadequados e defeituosos, e é por isso que somos responsáveis por uma enorme lista de enganos e falhas. Em outra perspectiva do cenário descrito acima, considere esses opostos. Você fez um trabalho maravilhoso. As pessoas estão começando a lhe chamar de extraordinário, maravilhoso, incrível, um gênio, brilhante e a descrever seu trabalho como notável, o melhor que eles já viram, incrível e sem paralelos em sua excelência. Por algum tempo, você segue as rotinas tradicionais da negação, mas, no final, acaba admitindo sua excelência. Quantas vezes você viu ou viveu situações de orgulho, seguidas da seguinte frase: sim, eu sou brilhante, eu sou um gênio e o trabalho que eu fiz é realmente incrível, tão incrível que surpreendeu até a mim. E a razão para isso é que eu sou humano. Provavelmente nunca. Porém, é esse segundo cenário que é o mais natural e apropriado dos dois. Os seres humanos, como descrito no capítulo 1, são, na verdade, uma criação extraordinária e, muitos diriam, milagrosa. Longe de ser uma admissão de falha, ser somente humano é uma frase incrível. Precisamos entender como nossos cérebros operam, com o intuito de aproveitar ao máximo nossas extraordinárias capacidades. A razão para nossos erros e falhas não é sermos somente humanos, mas é que, nesse primeiro estágio da nossa evolução, ainda estamos dando nossos primeiros passos infantis em direção ao entendimento do maravilhoso biocomputador que cada um de nós possui. A razão para que, nos sistemas mundiais de educação, tenhamos passado tão pouco tempo aprendendo a aprender é não sabermos os princípios fundamentais de operação de nossos superbiocomputadores. Para continuar com a metáfora do computador,
Nós não temos conhecimento do software para o hardware de nossos cérebros. Na parte 2 deste manual de operações para o cérebro, você vai descobrir como, o que, por que e quando o seu cérebro armazena e aprende informações, e como você pode se utilizar de mnemônicos, dispositivos de memória, para dobrar sua capacidade de memorização e libertar a verdadeira criatividade. Se você utilizar esses princípios de memória, poderá cavalgar tanto o mundo da memória quanto o do conhecimento simultaneamente, dando a si mesmo as mesmas vantagens que o treinamento me deu: maior autoconfiança, um crescente domínio da imaginação, melhora na criatividade e habilidades perceptivas otimizadas e, sim, um QL muito maior. Dominic Brien, octacampeão mundial de memória. Parte 2. Aumente o poder do seu cérebro. Como você se lembra de fatos e figuras? Você fica preocupado, sob pressão, do se lembrar das informações para uma prova? Esta parte do livro dá dicas vitais sobre como se lembrar das informações e o que faz as coisas se tornarem memoráveis. Mnemônicos, dispositivos de memória, exercícios fáceis irão ajudá-lo a se lembrar mais, instantaneamente, e a pensar melhor e de forma mais criativa. Transforme sua habilidade de memorizar e aprender informações. Este capítulo explica e testa sua habilidade de armazenar informações, tanto durante o tempo em que você está aprendendo quanto após o fim do período de aprendizagem. Memorizar durante e depois de aprender. Um dos aspectos de memória e aprendizado menos compreendidos ou valorizados é aquilo que você se lembra durante e imediatamente após aprender, isto é, o que você armazena durante o aprendizado e o que se lembra depois que o aprendizado acaba. Na verdade, como você verá nos testes deste capítulo, entender sua compreensão e incompreensão é vital para fazer um uso otimizado de sua fantástica memória. Você também verá que memória e entendimento não trabalham da mesma forma e que você pode entender tudo sobre o assunto em que vai ser testado, mas é possível que não se lembre nem a metade de tudo isso. Nem mesmo quando envelhecemos a memória piora. Esse é um pensamento falso. Não acredite também que, se você tem momentos em que lembrar de algo é um desafio, nunca mais será capaz de guardar alguma coisa em sua mente por muito tempo. Isso tem mais a ver com não dar tempo a si mesmo para parar e pensar e com métodos ruins de recordação. Sua memória é, na verdade, muito efetiva, mas seu processo de recordação das informações pode não ser tão efetivo quanto você gostaria que fosse. Você precisa somente refinar a forma de acessar a informação armazenada em seu cérebro. Para começar o processo, tente o exercício a seguir. Exercício 1. Memorização durante o aprendizado. Aqui há uma lista de palavras. Leia cada palavra uma vez, rapidamente, na ordem em que se apresentam. Leia a lista completa, uma palavra depois da outra. Para garantir que faça isso de forma adequada, use um pequeno cartão, cobrindo cada palavra depois de lê-la. A menos que você seja um grande mestre da memória, não conseguirá recordar-se de todas ou mesmo de metade delas. Tente, então, simplesmente, lembrar o maior número possível. Comece agora. Corda, relógio, Shakespeare, anel, casa, chão, parede, vidro, telhado, árvore, céu, estrada, mesa, 0, caneta, de flor, e dor, de cachorro, cubra a página e vá para respostas e outras questões. Preencha quantas palavras conseguir na questão 1. Continue respondendo as questões de 2 a 6. Respostas e outras questões. Quando estiver respondendo às questões, não consulte a lista anterior. 1. Escreva o maior número de palavras da lista, em ordem que você conseguir recordar. 2. De quantas palavras do começo da lista você se lembrou antes de cometer o primeiro erro? 3. Você se lembra de alguma palavra que apareceu mais de uma vez na lista? Se sim, anote. 4. Quantas palavras, entre as últimas 5, você se lembrou? 5. Você se lembra de qualquer item na lista que era completamente diferente dos demais? 6. De quantas palavras, do meio da lista, que você não tenha escrito em nenhuma das respostas, você se lembra? Memorização durante o aprendizado.
Desenhe uma linha no gráfico abaixo que represente quanto que você acha que sua memória recorda durante um período de aprendizagem. A linha vertical à esquerda representa o ponto em que o aprendizado começa. A linha vertical à direita representa o ponto em que ele se encerra. A linha de baixo representa nenhuma recordação, esquecer completamente, e o topo representa uma lembrança perfeita. As figuras 4.1 a C mostram exemplos de gráficos preenchidos por 3 pessoas. As linhas representam quanto elas sentiam que sua memória recordava durante o período de aprendizado. Os gráficos começam com 75% porque admite-se que o aprendizado mais básico não produz 100% de entendimento ou de recordação. Há, com certeza, muitas outras alternativas. Então, conforme você as vislumbrar, complete o gráfico para registrar como acha que sua memória trabalha. 100%, R, e 50%, C3, 0%, ponto em que o aprendizado começa, ponto em que o aprendizado termina, ponto em que o aprendizado começa, aprendizado termina, menos 1 hora. Figura 4.1 A acha que sua memória foi constante durante o aprendizado. Ponto em que o aprendizado começa, aprendizado termina, menos 1 hora. Figura 4.1 B acha que se lembrou mais no começo do período de aprendizado e menos no final. Ponto em que o aprendizado começa, aprendizado termina, 1 hora. Figura 4.1 C acha que se lembrou menos no começo do aprendizado e mais no final. Feedback da memorização durante os exercícios de aprendizado. No exercício 1, quase todos têm os mesmos resultados. 1 a 7 palavras do começo da lista. 1 a 2 palavras do final da lista. A maioria das palavras que aparece mais de uma vez, nesse caso, lead. A palavra ou frase diferente, nesse caso, Shakespeare. Relativamente poucas, se lembrar de alguma das palavras do meio da lista. Por que ocorre similaridades de resultados? Esse padrão mostra que memória e aprendizado não trabalham da mesma forma, apesar de todas as palavras terem sido entendidas, nem todas foram lembradas. Nossa habilidade de recordar a informação que entendemos está relacionada a vários fatores. Tendemos a recordar as primeiras coisas, conhecido como o efeito primário, e as últimas coisas, conhecido como o efeito da regência, com mais facilidade que as coisas do meio. Por isso, lembramos mais de informações do começo e do final do período de aprendizagem que do meio dele. Veja como a curva do gráfico da figura 4.2 começa alta, cai após 3 picos e então se levanta antes do final. No caso do teste de memória das palavras, casa e cachorro aparecem no começo e no final da sequência, respectivamente. Nós aprendemos mais quando as coisas estão associadas ou ligadas de algum modo, usando uma rima, repetição ou algo que se conecte com nossos sentidos. Pontos A, B, C na figura 4.2. No caso do teste de memória, as palavras repetidas incluem o, lead. As palavras associadas são árvore, flor ou casa e telhado. Nós também aprendemos mais quando as coisas são diferentes ou únicas. O nome Shakespeare se destaca das outras palavras e atiça a imaginação. Isso é conhecido como efeito Vebn-Restorff. Ponto na figura 4.2. Ponto em que o aprendizado começa, aprendizado termina. Figura 4.2. Memorização durante o aprendizado. O gráfico mostra que memorizamos mais no começo e no final do período de aprendizagem que no meio. Também memorizamos mais quando as coisas estão associadas ou ligadas entre si, pontos A, B e C, e quando são muito diferentes ou únicas, O. Esse padrão de resultado mostra explicitamente que memória e entendimento não funcionam exatamente da mesma forma com a passagem do tempo. Todas as palavras são entendidas. Somente algumas são recordadas. As diferenças entre o modo em que a memória e o entendimento funcionam ajudam a explicar por que tantas pessoas acham que não se lembram de muita coisa após horas de aprendizado e entendimento. A razão é que a memorização tende a ficar progressivamente pior com o passar do tempo, a menos que proporcionemos breves descansos à mente. Figura 4.3. 100%. R. A AMA.
Ponto em que o 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aprendizado termina. Figura 4. 3. Conforme o tempo passa, a memorização do material aprendido tende a ficar progressivamente pior, a menos que se dê descansos adequados à mente. Portanto, o gráfico que você foi convidado a completar no exercício 2 será mais complexo do que os exemplos simples dados nas figuras 4, 1 a C. Os resultados do exercício 1 produzem um gráfico similar ao da figura 4, 2. A respeito do gráfico fica claro que, sob circunstâncias normais e entendimento relativamente constante, tendemos a nos lembrar mais do começo e do final dos períodos de aprendizado que do meio. Tendemos a recordar mais aqueles itens associados à repetição, sentidos, ritmo e assim por diante do que os que não estão ligados a nada. Tendemos a recordar mais as coisas diferentes ou únicas. O psicólogo que descobriu essa característica foi von Restorff. Então esse evento de memorização é conhecido como efeito von Restorff. Tendemos a recordar consideravelmente menos o que está no meio do período de aprendizado. Para que a memorização seja mantida em um nível razoável, é necessário achar o ponto em que memorização e entendimento trabalham em harmonia. Em um estudo ou trabalho normal, esse ponto ocorre em um tempo entre 20 e 50 minutos. Um período menor não é suficiente para que a mente aprecie o ritmo e a organização do material, enquanto um período mais longo resulta no contínuo declínio da quantidade memorizada. Figura 4, 3. C. Então, o período de aprendizado de um seminário, livro ou mídia eletrônica vai durar 2 horas. É melhor programar pequenas pausas durante essas 2 horas. Desse modo, a curva de memorização pode se manter alta, e pode-se evitar que ela caia durante os últimos estágios de aprendizado. Pequenas pausas a cada meia hora garantem 8 pontos relativamente altos de memorização, com 4 pequenas quedas no meio. Cada uma das quedas será menor que a queda maior se não houvesse paradas durante essas 2 horas. Figura 4, 4. As pausas também são úteis como pontos de relaxamento. Elas liberam a tensão muscular e mental que se formam inevitavelmente durante períodos de concentração. As pausas são importantes. Pequenas pausas cuidadosamente espaçadas são parte importante dos processos de aprendizado e memorização. Você vai achar mais fácil recordar a informação enquanto aprende, se fizer paradas breves e regulares, em intervalos de 20 a 50 minutos, porque elas dão tempo à sua mente para absorver o que foi aprendido. É importante notar que, quando você para, cria imediatamente um ponto alto de recenteidade. No final da parada, cria outro ponto alto de primeira vez. A figura 4, 4 mostra 3 diferentes padrões de memorização para um período de aprendizado de 2 horas. Ponto em que o 1 hora, 2 horas. Aprendizado começa. Ponto em que o aprendizado termina. Curva de memorização quando são feitas paradas planejadas. Curva de memorização quando não há pausas durante 2 horas. Curva de memorização quando não há pausas e o aprendizado continua por mais de 2 horas. Figura 4, 4. Memorização durante o aprendizado, com e sem pausas. Um período de aprendizado entre 20 e 50 minutos produz a melhor relação entre entendimento e memorização. A linha de cima mostra os resultados quando há 4 pequenas pausas. Os picos mostram os momentos em que a memorização é maior. Há mais pontos altos nessa linha que em qualquer outra das curvas de memória, pois há 4 começos e fins. O nível da memorização, portanto, permanece alto. A linha do meio mostra uma curva de memorização quando nenhuma pausa é feita por 2 horas contínuas. Os pontos do começo e do final mostram maiores níveis de memorização, em 75%, mas, em geral, o nível de retenção caiu. A linha de baixo mostra o que acontece quando nenhuma pausa é feita e o estudo continua por mais de 2 horas. Essa abordagem é obviamente contraproducente, pois a linha de memorização nunca aumenta, na verdade, ela se mantém em queda, abaixo dos 50%. A lição é: sem descansos, sua memorização irremediavelmente irá ladeira abaixo. Quanto mais paradas curtas e bem espaçadas você der, mais começos e finais terá, e melhor será a capacidade de memorização do cérebro.
As pausas breves também são essenciais para relaxar, pois liberam as tensões musculares e mentais que se formam inevitavelmente durante períodos de intensa concentração. Exercício 3. Memorização após aprendizado. O gráfico em branco serve para que você entenda como sua memória se comporta depois de um período de aprendizado. A linha vertical esquerda marca o ponto final do aprendizado. Não a linha vertical à direita, pois admite-se que após pode representar alguns anos. A linha de baixo representa nenhuma memorização, e o topo representa perfeita memorização. 100%, 75%, N, C, 0, 50%, 25%, O, 0%, ponto em que o uma dia, uma semana, um mês, 4 meses. Aprendizado termina. Como no exercício 2, há muitas alternativas. Complete o gráfico de maneira que represente mais fielmente como sua memorização se comporta após um período de aprendizado. Para o exercício, você pode considerar que nada acontece após o período de aprendizado que lhe recorde a informação aprendida. Feedback do exercício de memorização após aprendizado. No exercício 3 foi pedido que você preenchesse um gráfico, indicando o modo como acha que sua memorização funciona depois de concluir um período de aprendizado. Os exemplos das figuras 4, 5 a C são os tipos de respostas que muitas pessoas deram ao completarem o exercício, apesar de ter havido uma gama muito mais extensa de respostas. 100%, R. Ponto em que o uma dia, 2 dias, uma semana, um mês, 4 meses. Aprendizado termina. Figura 4, 5 a achou que esqueceu quase tudo em um tempo muito curto. 100% R. Ponto em que o barra dia, uma semana, um mês, 4 meses. Aprendizado termina. Figura 4, 5 B achou que sua memorização foi constante por um tempo, e então decaiu acentuadamente. Ponto em que o barra dia, uma semana, um mês, 4 meses. Aprendizado termina. Figura 4, 5 C achou que sua memória ficou constante por um tempo, decaiu lentamente e estabilizou-se depois de certo ponto. Além dessas respostas, outras incluíram linhas retas caindo quase que imediatamente para o nada, variações com uma queda rápida, algumas caindo para 0%, outras sempre mantendo um nível acima de 0, mesmo assim pequeno. Variações em quedas lentas, também com algumas quedas até 0% e outras acima disso. E outras variações, mostrando aumentos e quedas em diferentes graus. Figura 4, 6. A verdade surpreendente é que nenhum dos exemplos anteriores, ou nenhuma das estimativas, é correto. Eles ignoraram um particular e significativo fator. A memorização após um período de aprendizado aumenta inicialmente e só depois cai, seguindo uma curva côncava de queda vagarosa que se nivela no nível mais baixo. Figura 4, 7. Uma vez percebido esse leve aumento, pode-se compreender a razão como ele ocorre. Logo que um período de aprendizado termina, o cérebro não tem tempo suficiente para integrar as novas informações assimiladas, especialmente os últimos itens. Ele precisa de alguns minutos para completar e acionar firmemente todas as interconexões contidas no novo material, e, então, gravá-lo. O declínio após o pequeno aumento é grande. Nas primeiras 24 horas de um período de aprendizado de 1 hora, pelo menos 80% da informação aprendida é perdida. Essa enorme queda deve e pode ser prevenida se usarmos meios adequados de revisão. 100%, 50%, 25%, 0% a dias. Ponto em que o aprendizado termina. Figura 4, 6. O gráfico mostra as diferentes respostas que as pessoas deram quando solicitadas a mostrar como a memorização funcionava após o período de 1 hora de aprendizado. As linhas azuis mostram as opiniões mais comuns sobre quedas na memorização. A linha vermelha mostra o padrão verdadeiro medido por estudos psicológicos. Note o aumento inicial antes da queda acentuada. Aprendizado termina. Figura 4, 7. A memorização humana cresce por um período curto após o aprendizado e cai vertiginosamente. 80% dos detalhes são esquecidos em 24 horas. Memória, teoria e técnicas de revisão.
Se uma revisão for organizada adequadamente, o que aconteceu no gráfico da figura 4.7 pode ser alterado, pode-se manter o nível de memorização no ponto alto atingido no final do período de aprendizagem. Para isso, deve-se seguir um programa padrão de revisão. Cada revisão deve ser feita imediatamente antes da taxa de memorização cair. A primeira revisão, por exemplo, deve ocorrer aproximadamente 10 minutos depois do período de aprendizado de 1 hora, e deve durar 5 minutos. Isso vai manter alto nível de memorização por aproximadamente um dia, quando deve ocorrer a próxima revisão, dessa vez por um período de 2 a 4 minutos. Após isso, a memorização será mantida por aproximadamente uma semana, quando uma outra revisão de 2 minutos pode ser feita, e, após cerca de um mês, faz-se mais uma revisão. Depois desse tempo, o conhecimento será armazenado na memória de longo prazo. Isso significa que tal conteúdo será tão familiar quanto o número de seu telefone, e será necessário apenas um estímulo ocasional para acessá-lo. Figura 4.8. A primeira revisão, especialmente se você tiver feito anotações, deve ser a mais completa possível, inclusive fazendo novas anotações. O que pode significar jogar fora as anotações originais e substituí-las por uma cópia revisada. A segunda, terceira e quarta revisões devem ocorrer da seguinte maneira: sem consultar as anotações, anote, ou faça um mapa mental, tudo que você lembrar. Confira o que você escreveu com as anotações anteriores e adicione ou corrija o que lembrou. Todas as anotações devem estar em forma de mapas mentais, que serão explicados na parte 3. Antes da 1 a revisão 2 a revisão 3 a revisão 4 a revisão 5 a revisão. OSEG de 06U09PU0 U18WBGED, MM, K2K5 esterlinas, A, e Q3T, CK, SECAM, O liras O, DI, e liras SS, ITU GJ, KCK, U3 QUICO, LO, O, IF, JZKCR, O, UK, UG liras, EPESOLO cujos petueno. Figura 4.8. Revisões espaçadas de forma adequada podem manter constantemente alto nível de memorização. Memorização após aprendizado. O valor da repetição. As novas informações são primeiramente armazenadas em sua memória de curto prazo. Para transferir as informações para sua memória de longo prazo, precisamos de repetição e prática. Em média, você vai repetir pelo menos 5 vezes uma ação antes que a informação seja permanentemente transferida para sua memória de longo prazo, o que significa que você precisa rever o que aprendeu, usando regularmente uma ou mais técnicas de memorização. Isso pode ser resumido na fórmula da memória. A seta significa para. MCP, MLP igual 5R. Essa fórmula significa que da memória de curto prazo para a memória de longo prazo precisamos de 5 repetições/revisões. Minha recomendação é rever e repetir o que você aprendeu 5 vezes, da seguinte maneira: 1. Pouco depois de aprender. 2. Um dia depois de aprender. 3. Uma semana após o primeiro aprendizado. 4. Um mês após o primeiro aprendizado. 5. 3 a 6 meses após o primeiro aprendizado. Cada vez que você revisa e recorda, está revisitando a informação que aprendeu. Também estará acrescentando a seu conhecimento. A imaginação criativa desempenha um papel na memória de longo prazo. Quanto mais você revisa a informação aprendida, mais irá conectá-la com as informações e conhecimentos que já possui. Quanto mais aprendemos, mais nos lembramos. Quanto mais nos lembramos, mais aprendemos. As vantagens de revisar versus as desvantagens de não revisar. Um dos pontos mais significativos da revisão adequada é o efeito acumulativo que ela tem em todos os aspectos do aprendizado, pensamento e lembrança. Se você não revisa, joga fora o esforço empregado em qualquer tarefa de aprendizado, além de se colocar em posição de desvantagem. Cada vez que você se aproxima de uma nova situação de aprendizado, suas lembranças de um conhecimento prévio estarão em um nível muito baixo, e todas as conexões que poderiam ser feitas automaticamente serão perdidas.
Isso significa que seu entendimento do novo assunto não será tão completo como poderia, e a eficiência e velocidade com que trabalharia esse novo assunto também serão reduzidas. Quando um processo tão negativo é repetido, ele resulta em uma espiral descendente que termina no sentimento de desespero de nunca ter capacidade de aprender. Cada vez que um novo assunto é aprendido, ele é esquecido. E cada vez que um novo assunto é abordado, ele traz uma sensação ruim. Resultado é que muitas pessoas, após fazerem as provas finais, raramente chegam perto dos livros novamente. Não revisar é igualmente ruim para a memória. Se cada nova informação é descartada, ela não permanecerá em nossas memórias em um nível consciente, portanto não estará disponível para formar novas conexões de memória. Como a memória é um processo baseado em ligações e associações, quanto menos itens estiverem em nossa loja de memórias, menor será a possibilidade de registro de novos itens. Do outro lado dessa moeda, as vantagens de revisar são enormes. Quanto mais você mantém seu corpo atualizado de conhecimentos, mais será capaz de absorver e lidar com o novo. Quando você estuda, a grande quantidade de conhecimento que possui dá a habilidade de digerir o novo conhecimento muito mais facilmente. Cada pedaço da nova informação é absorvido no contexto de sua loja de informações relevantes. Figura 4.8. O processo é bem parecido com o de fazer uma bola de neve. Começamos rolando uma bolinha no chão, ela fica maior rapidamente conforme rola e, por fim, continua a rolar por si mesma. Bons hábitos de revisão terão um efeito de bola de neve, melhorando sua confiança, seu trabalho e sua vida. 25% do mínimo mnemônicos para, no mínimo, dobrar sua memória. Mnemônicos é o nome dos elementos da memória que nos ajudam a lembrar de algo. Pode ser uma palavra, figura, sistema ou outro recurso que ajuda a memorizar uma frase, um nome ou uma sequência de fatos. O M em mnemônico é silencioso, e a palavra vem do grego mnemon, que significa cheio de mente. É também relacionada com o nome de Mnemosine, deusa grega da memória. Os princípios estabelecidos pelos gregos para uma memória perfeita se encaixam perfeitamente no que sabemos sobre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Mesmo sem uma base psicológica ou científica, os gregos perceberam que, para que nos recordemos bem, devemos usar todos os aspectos da mente. Desde o tempo dos gregos, algumas pessoas nos impressionaram com incríveis proezas de memória. São indivíduos que conseguem lembrar centenas de itens, de trás para frente, ou em qualquer ordem, datas e números, nomes e rostos. Outros chegam a alguns feitos especiais de memorização, como áreas inteiras do conhecimento, ou a lembrar de maços de cartas na ordem que qualquer um escolhesse apresentar-lhes. A maioria de nós já utilizou técnicas mnemônicas para aprender coisas no tempo da escola, mesmo sem perceber. Que tal mamãe vem sempre antes de papai e bebê para lembrar a regra da gramática, que M vem antes de P e B, ou os 7 porquinhos para ajudar a lembrar os elementos da tabela periódica? Se as letras iniciais usadas em um mnemônico formam uma palavra, a técnica se chama acrônimo. Acrônimo é uma palavra formada pelas primeiras letras ou sílabas de palavras sucessivas de uma locução, como ONU, que se forma de Organização das Nações Unidas. Muitos aprendemos o poema 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro, para ajudar a lembrar quais meses tem 30 dias e quais tem 31, fevereiro, 28 tem. Isso também é um mnemônico, o recurso para nos ajudar a lembrar. Mnemônicos estimulam a imaginação e usam palavras e outras ferramentas para encorajar o cérebro a fazer associações. Por que treinar a memória é bom para você? Experimentos com técnicas de mnemônicos mostraram que, se uma pessoa se lembra de 9 entre 10 coisas usando tal técnica, a mesma pessoa irá se lembrar de 900 coisas entre 1000, 9000 em 10.000 e 900.000 em 1 milhão. Da mesma forma, alguém que se lembra perfeitamente de 10 coisas, irá se lembrar perfeitamente de 1 milhão de coisas. Esses resultados indicam novamente a capacidade aparentemente infinita do cérebro de armazenar e criar informações. Tradicionalmente, essas técnicas foram consideradas meros truques, mas esse pensamento mudou.
Percebeu-se que os métodos que habilitam a mente a lembrar algo mais facilmente, e por mais tempo, estão na verdade usando as habilidades naturais do cérebro. O conhecimento atual sobre como nossas mentes trabalham mostra que princípios mnemônicos estão, na verdade, totalmente conectados com os procedimentos básicos nos quais nossos cérebros funcionam. O uso de princípios mnemônicos tem consequentemente ganhado respeito e popularidade, e esses princípios atualmente são ensinados em universidades e escolas como técnicas tradicionais no processo geral de aprendizado. O aperfeiçoamento da memória que se pode alcançar é notável, e a gama de técnicas que podem ser usadas é extensa. Campeões mundiais de memória. No início dos anos 1990, criei o Memoriat, o Campeonato Mundial de Memória. Hoje, como resultado desses campeonatos, grandes níveis de memorização têm sido atingidos, limites psicológicos foram ultrapassados, limites sobre o que se considerava possível foram aumentados e novos recordes têm sido estabelecidos. Dominic Zerodrien, por exemplo, primeiro e 8 vezes campeão mundial, conseguiu memorizar um monte completo de cartas em 42,6 segundos, e memorizou um número binário de 100 dígitos gerado de forma randômica em 57 segundos. Em 2007, no Campeonato Britânico de Memória, Benny Pridmore memorizou um só maço de cartas embaralhadas em 26,28 segundos, batendo o recorde mundial de 31,16 segundos estabelecido por Andy Bell, e quebrando a barreira mágica dos 30 segundos. Os princípios básicos da memória, imaginação e associação são as pedras fundamentais em que se baseiam as técnicas de memorização. Quanto mais eficiente for o uso delas, por dispositivos, chave de memorização como palavras, números e imagens, mais potentes e efetivas serão sua memória e sua mente. Para aprimorar a memória e ativar o campo mental de associações e ligações, desenvolvi as seguintes técnicas de memória, que podem ser evocadas com o mnemônico das letras iniciais de cada uma das técnicas Smashiscope figura 5.1. Imaginação e associação são valores fundamentais da técnica mnemônica Smashiscope. Smashiscope em inglês forma um acrônimo, pois a expressão significa esmagando o objetivo, o que forma uma expressão com sentido e ajuda a lembrar dos 12 itens. Para que possa funcionar como um acrônimo em português, teria de ser relacionada a outra expressão que faça sentido em nosso idioma, algo como sensapo chinês. Né? Figura S1, mapa mental para Smashiscope. 1. Sentidos/sensibilidade. Quanto mais você puder visualizar, ouvir, experimentar, cheirar ou sentir a coisa que está tentando memorizar, mais irá reforçar a sua capacidade de se lembrar dela e de buscar na mente a informação necessária. Tudo que você experimenta, o que aprende e o que aproveita chega a seu cérebro por meio dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, além da consciência espacial de seu corpo e de seus movimentos, conhecido como sinestesia. Quanto mais sensível você se torna à informação que seus sentidos recebem, melhor será sua capacidade de se lembrar dela. Os grandes memorizadores naturais, os grandes mnemonistas, desenvolvem excepcional sensitividade em cada um de seus sentidos, então combinam esses sentidos para aperfeiçoar a memorização. A interação entre os sentidos é conhecida como sinestesia. 2. Movimento. Em qualquer imagem mnemônica, o movimento acrescenta outra enorme gama de possibilidades para que o cérebro faça ligações, e então, recorde-se. Enquanto uma imagem se move, torne-a tridimensional. Como uma subdivisão do movimento, use ritmo em suas imagens da memória. Quanto mais ritmo variação de ritmo suas figuras mentais tiverem, mais notáveis elas serão e, por consequência, mais serão lembradas. 3. Associação. Seja o que for que você queira memorizar, certifique-se de associá-lo ou ligá-lo a algo que já esteja em seu campo mental, algo como 2, feijão com arroz. Se você ligar suas imagens a coisas que façam parte da sua realidade e associá-las a algo familiar, elas ficarão fixas em um local e você então conseguirá se lembrar dessa informação com mais facilidade. A associação trabalha ligando ou pescando informações com outras informações, como o uso de números, símbolos, ordens e padrões. Figura 5.2.
Figura 5.2, minimapa mental mostrando os diferentes modos de usar a associação para melhorar a memória. 4. Sexualidade. Todos temos uma memória virtualmente perfeita nessa área. Use-a. 5. Humor. Divirta-se com sua memória. Quanto mais engraçadas, ridículas, absurdas e surreais você fizer suas imagens, mais memoráveis elas serão. Um dos trabalhos mais famosos do pintor surrealista Salvador Dalí é chamado A Persistência da Memória, figura 5.3. Figura 5.3, A Persistência da Memória. Fonte: Copyright Salvador Dalí, Fundação Gala Salvador Dal, Dax, 2010 e Bettman/Corbis. 6. Imaginação. Einstein disse: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Pois o conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo todo, estimulando o progresso, fazendo nascer a evolução. A imaginação não tem barreiras. É ilimitada e estimula os sentidos, e, portanto, o cérebro. Figura 5.4. Ter imaginação ilimitada faz com que estejamos abertos a novas experiências e menos inclinados a evitar aprender coisas novas. Figura 5.4, minimapa mental mostrando como podemos usar a imaginação para ajudar a memória. 7. Número. Números têm um impacto poderoso na memória, porque eles trazem ordem aos pensamentos. Os números ajudam a deixar a memória mais específica. 8. Simbolismo. Símbolos são um meio compacto e codificado de usar a imaginação e o exagero para ajudar a memória. Criar um símbolo para representar uma informação é como criar um logotipo. Ele conta uma história e estabelece conexões, é uma representação, é algo maior que a imagem em si. Também podemos usar símbolos tradicionais, como uma placa de trânsito ou uma lâmpada. 9. Cor. Quando apropriadas, e sempre que possível, use todas as cores do arco-íris para tornar suas ideias mais coloridas e, portanto, mais memoráveis. Use cores em suas imagens, desenhos e anotações, para estimular o sentido da visão e, consequentemente, seu cérebro vai gostar da experiência de ver. 10. Ordem ou sequência. Em combinação com outros princípios, a ordem ou sequência permitem uma referência muito mais imediata e aumentam a capacidade do cérebro de realizar o acesso randômico. Exemplos incluem ordem de pequeno para grande, agrupamento de cores, divisão em categorias e agregação hierárquica. 11. Positividade. Na maioria das vezes, imagens positivas e prazerosas são melhores que as negativas, pois fazem seu cérebro querer voltar a elas. Figura 5.5. Algumas imagens negativas, mesmo quando todos os princípios acima são aplicados e apesar de, e por causa do que representam, serem memoráveis, podem ser bloqueadas pelo cérebro se ele achar ruim a proposta de retornar a elas. Figura 5.5, minimapa mental mostrando como podemos usar o pensamento positivo para ajudar a memória. 12. Exagero. Em todas as imagens, exagere o tamanho, a forma e os sons. Pense grande e seja absurdo ao imaginar. Quanto mais exageradas as imagens forem, melhor será para lembrá-las. Pense nos personagens favoritos das crianças. O ogro do desenho Shrek e o gigante Hagrid nas histórias de Harry Potter, por exemplo, são maiores que a realidade e ficam vivos na mente mais facilmente que outros personagens de filmes. Para onde vamos? Como já mencionado, para que seu cérebro trabalhe de forma efetiva, você vai precisar usar os dois lados dele. Não pode ser coincidência que as duas pedras fundamentais da memória encontrem-se no mesmo ponto em duas das atividades mais importantes do cérebro. Imaginação, associação, junte-as igual memória. A memória nos dá a noção de quem somos, então, o mnemônico mais apropriado para nos lembrar disso é eu sou. Mais adiante veremos que esses dois princípios mentais fundamentais, imaginação e associação, formam as bases do mapa mental. É interessante notar que os princípios colocados no acrônimo mnemônicos Machiscope, explicado anteriormente, também formam a estrutura fundamental dos mapas mentais. Foi a exploração dos princípios da memória que me levou a desenvolver o mapa mental inicialmente como um artifício mnemônico.
Agora que expliquei a teoria básica por trás dos sistemas de memória, devo apresentar um sistema simples para lembrar até 10 itens. Primeiro, você precisa fazer o seguinte teste. Exercício 4. Sistemas simples de memória em mnemônicos. Aqui há uma lista de palavras numeradas de 1 a 10, fora de ordem. Assim como no exercício 1, leia cada linha uma vez, cobrindo as lidas com um cartão conforme prossegue a leitura. 0. O objetivo é lembrar as palavras combinadas com os números. 4 folha 5 estudante. 9 camisa 8 lápis. 1 mesa 3 gato. 6 laranja 7 carro. 10 pôquer 2 pena. Agora, vire a página e escreva as palavras na ordem em que apareceram. Suas respostas para o exercício 4. Aqui estão os números de 1 a 10. De memória, escreva ao lado de cada número a palavra que apareceu originalmente ao lado dela. Os números não estão listados na mesma ordem de antes. Olhe na lista original depois de preencher o maior número de palavras que conseguir e anote quantas você acertou. 1, 7, 5, 4, 3, 6, 8, 10, 9, 2. Nota. Agora vamos ver alguns sistemas especiais para memorizar essa lista de palavras. 0. Sistema de memória número rima. Aqui estão os 10 itens novamente, mas agora em ordem numérica. 1 mesa 6 laranja. 2 penas 7 carro. 3 gato 8 lápis. 4 folha 9 camisa. 5 estudante 10 pôquer. Para lembrar as palavras, é necessário que tenhamos um sistema que nos capacite a usar os poderes de associação e de ligação que a memória possui e conectá-las ao número apropriado. Um dos melhores e mais fáceis sistemas para isso é o sistema número-rima, no qual cada número tem uma rima conectada a ele. Fácil de aprender, esse mnemônico é ideal quando você precisa lembrar pequenas listas de itens por um breve período de tempo. A seguinte lista de palavras que rimam com os números é o primeiro passo. Você pode ver que cada número tem uma palavra correspondente, que rima com ele. 1 atum 6 reis. 2 bois 7 canivete. 3 freguês 8 biscoito. 4 teatro 9 chove. 5 brinco 10 anéis. Para lembrar da primeira lista de palavras arbitrárias do exercício 4, é necessário ligá-las de uma maneira expressiva com as palavras que rimam com os números. Se isso for feito com sucesso, a resposta para uma questão como que palavra está conectada ao número 5 será fácil. A palavra que rima com 5 é brinco, e será lembrada automaticamente, com isso surgirá conectada à imagem da palavra que tem de ser lembrada, nesse caso, estudante. Isso é o que você precisa fazer. Use a imaginação e, se quiser, imagens diferentes para criar alternativas, imagens memoráveis ou rimas que funcionem para você. Para elaborar sua lista de palavras que rimam com números, escolha palavras que sejam fáceis de você se lembrar. Desenhe, então, suas imagens nos quadros a seguir, usando o máximo de cores e imaginação que puder. Para ajudar a criar a imagem mental mais clara possível para cada número, feche os olhos e imagine cada uma delas projetada dentro de suas pálpebras, ou, se preferir, em uma tela dentro de sua cabeça. Ouça, sinta, cheire ou experimente a imagem que funcione melhor, a forma que funcione melhor. Por exemplo, pense no que você comeu no almoço ontem. Como o seu cérebro recria isso? Quando completar a tarefa, feche os olhos e passe pelos números de 1 a 10 para ter certeza de que se lembra de cada uma das associações rima-imagem. Conte então no sentido inverso, de 10 a 1, fazendo o mesmo. Quanto mais rápido você conseguir fazer isso, melhor ficará sua memória. Quanto mais praticar as técnicas, mais suas habilidades de associação e pensamento vão melhorar. Treine lembrar dos números fora de ordem, até que os próprios números, rimas e imagens associadas se tornem naturais. 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10. 0 Sistema número rima em ação. Depois de memorizar as palavras-chave e imagens do sistema número rima, você estará pronto para colocar o sistema número rima em ação. Pegue a lista do exercício 4 e ligue às palavras rima da lista que criamos. Você verá que os pares número rima podem possivelmente se tornar as seguintes imagens. 1 atum mais mesa.
Imagine um atum gigante em cima de uma pequena mesa, que quase quebra devido ao peso do peixe. Sinta o cheiro de mar que vem do atum e lembre-se de seus dias na praia. 2 bois mais pena. Imagine os bois de uma grande fazenda com penas no lugar dos pelos. Imagine a sensação dos bois com as penas no corpo. Deve ser bem engraçado. 3 freguês mais gato. Imagine um freguês levando seu cão a um pet shop para tomar banho.